Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos livros de finanças mais importantes do Brasil, Do Mil ao Milhão, de Tiago Nigro. O nosso objetivo é simples. Vamos tentar destilar a filosofia dele e perceber qual é, afinal, o seu método para se atingir a independência financeira. E para começar, vamos diretos a um problema que é, digamos, gigante e que muitos vão reconhecer. A quantidade de dinheiro que os brasileiros, no geral, estão a deixar em cima da mesa. É uma oportunidade perdida a uma escala enorme. E olhem bem para este contraste, porque é mesmo gritante. Enquanto a poupança rendeu ali uns 70% em 10 anos, as ações, por exemplo, dispararam 400% e num período mais curto. Já para não falar de outros ativos como o Bitcoin, que tiveram retornos completamente astronómicos. O potencial estava lá, à vista de todos, mas esse dinheiro, na prática, não foi parar ao bolso da maioria das pessoas. E este número? Este número diz quase tudo. Apenas 0,3%. Era esta a percentagem de brasileiros que investia na bolsa quando o livro foi escrito. É uma fatia minúscula que só mostra a dimensão da oportunidade que se estava e que se continua a perder. E atenção, isto não é um problema de agora. É mesmo uma questão cultural, bem funda. Os dados do Banco Mundial mostravam que só 3,6% dos brasileiros poupavam para a velhice. Isto fica muito abaixo de países vizinhos e, claro, a anos-luz de nações como a Alemanha. Aquela mentalidade de pensar a longo prazo parece que simplesmente não está lá. Ok, então já vimos o problema externo, que é o mercado e as oportunidades perdidas. Agora vamos virar-nos para dentro, para o problema interno, a nossa mentalidade. E este é mesmo o ponto central do livro, a primeira grande mudança que tem de acontecer. O Tiago Nigro vai buscar esta ideia a Benjamin Graham, e a diferença é fundamental. De um lado, temos o investidor. O que é que ele faz? Analisa uma empresa a fundo, torna-se quase um sócio do negócio e o foco dele está sempre no valor a longo prazo. Do outro lado, temos o especulador. Este reage ao preço do momento, ao pânico, à euforia, cega a manada e o que é que acontece? Acaba a comprar em alta para depois vender em baixa. Então, qual destes dois perfis descreve melhor o nosso comportamento? É um bom exercício de reflexão. Será que os investimentos são feitos a pensar no futuro distante? Ou, quando o mercado entra em pânico, a primeira coisa que vem à cabeça é vender tudo? O preço de hoje influencia a decisão de comprar ações de uma empresa que sabemos que é boa? A sorte é vista como um fator decisivo? As respostas a estas perguntas, com toda a honestidade, revelam muito sobre a mentalidade que está por trás das nossas decisões financeiras. Muito bem, já identificamos o problema da mentalidade. A questão agora é, como é que o corrigimos? O livro apresenta aqui um conceito muito poderoso para nos ajudar a fazer essa ponte. Esse conceito é a antifragilidade. O ponto aqui é mesmo este. O objetivo não é apenas ser robusto, ou seja, aguentar os choques do mercado. Ser antifrágil é ir mais além. Significa ficar mais forte por causa desses choques. É usar a volatilidade, usar os erros para aprender, para nos adaptarmos e crescermos. De repente, o caos deixa de ser o inimigo e passa a ser um aliado. E esta imagem mostra exatamente como é que isto se aplica na prática. Para nos tornarmos antifrágeis, temos de fazer sacrifícios. Sacrificar o conforto, a mediocridade e, o mais importante, a nossa própria fragilidade. É aceitar que o erro e o desconforto não são obstáculos no caminho. Pelo contrário, são ingredientes essenciais para o nosso progresso. E esta citação do Tiago Nigro resume a ideia na perfeição. Os erros não são falhas que temos de evitar a todo custo. São dados, são lições. Cada erro que cometemos no mundo dos investimentos é, na verdade, uma oportunidade para corrigir a rota e construir uma base mais sólida, ou seja, uma base mais antifrágil. Certo? Com a mentalidade alinhada e fortalecida pelo conceito da antifragilidade, estamos prontos para a parte prática. Vamos então descobrir qual é o método, a estrutura simples e acionável que o livro propõe para construir riqueza. Esta frase muda completamente a perspectiva, não é? Deixa de lado a ideia de que a riqueza é um código secreto para génios e coloca num campo que é acessível a todos. É uma questão de trabalho, de consistência, de método, não de um golpe de sorte ou de uma fórmula mágica e complicada. E aqui está ela, a estrutura. É de uma simplicidade elegante. Primeiro pilar, gastar bem. E não se trata de cortar o cafezinho, mas sim de otimizar as grandes despesas. Segundo, investir melhor. Usar o capital que se poupou para investir com aquela mentalidade de longo prazo. E terceiro, ganhar mais. Focar em aumentar o rendimento para acelerar todo o processo. É como ir ao ginásio, certo? A consistência nestes três pilares é muito mais importante do que um esforço intenso de vez em quando. E esta imagem da engrenagem da riqueza é a metáfora perfeita. Gastar bem, investir melhor e ganhar mais não são coisas que funcionam sozinhas. São engrenagens interligadas. Uma alimenta a outra e juntas criam um sistema que se sustenta a si próprio. E com o tempo, este sistema começa a girar cada vez mais depressa, sempre em direção ao grande objetivo, a independência financeira.
No fundo, a mensagem final do livro é de ação. O método está aqui, está delineado. Não é uma fórmula mágica, mas é um plano de trabalho. E a pergunta que fica no ar é: por onde começar? Qual destas 3 engrenagens precisa de mais atenção neste preciso momento? A decisão de fazer girar essa primeira engrenagem, bem, esse é o passo mais importante de todos.